Educa Podcast. Um oferecimento Bauru na Brasa, o melhor Bauru da cidade. Avenida 15 de Novembro, 183 Centro. Teleentregas 994209779. A EPAR, Associação das Escolas Particulares de Araraquara. Vocês podem acompanhar o nosso programa da casa de vocês, da sala, de onde você estiver, e ter a oportunidade de, nesse tempo, estar aprendendo, trocando ideia, trocando informações e ainda agregando práticas que você pode colocar no dia a dia da sua escola. Então vamos lá, quero começar dando boa noite para minha colega de apresentação aqui, a Fernanda. Fernanda, fala um pouquinho sobre você. Boa noite a todos. Estamos aí no nosso 5º episódio, né? Eu sou a Fernanda, diretora da Escola de Educação Infantil Contos de Fada. E é um prazer estar aqui com vocês, pois eu venho percebendo ao longo desses meses aí, né? Que nós já começamos com a formação, que está muito interessante os conteúdos que nós temos trazido, né, Paulo? Que eles têm muita repercussão no nosso dia a dia da escola e os nossos convidados estão sendo top, hein, galera? Então vamos aproveitar, né? As escolas precisam desse momento e nada mais confortável do que fazê-lo aí na sua casa, com disponibilidade de perguntas e de continuação dos estudos também, né? Porque as questões aparecem. Exato. E nós vamos trazendo novos profissionais para cá. E vocês podem participar, então, ao vivo, pelas perguntas, nos comentários da live no Facebook. Depois essa live, ela sobe para o YouTube e eu coloco o link nos grupos de WhatsApp que a gente tem, vai encaminhando para os conhecidos, um vai passando para o outro. Então, vocês vão ter também a disponibilidade no YouTube. E espero que vocês participem conosco, coloquem as suas questões, consigam interagir, porque é por isso que a gente faz o programa ao vivo, para que haja essa interação. Então, vamos começar logo essa história, apresentando a nossa convidada de hoje, que é a Suzy. Tudo bem, Suzy? Muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu vou falar Suzy, Claro. porque te conheci de Suzy, vizinha 2 vezes já, né, Suzy? Porque nós estamos perto de novo, né, Até agora. porque a Suzelaine, todo mundo sabe que eu não gosto muito. Que chame, não. É igual eu com... Eu também nem me apresentei no começo, gente. É Paula Ribeiro, mas meu nome mesmo é Ana Paula e ninguém lembra. Nem eu lembro que é Ana Paula. Então, você ficou Suzy no meio acadêmico. Todo mundo te conhece assim. Profa Suzy. Isso, Profa Suzy, que legal, que ótimo. E a Suzy vem com um tema super bacana aí pra gente, que me deixou uma dúvida, né? Quando ela falou, eu falei, vamos falar sobre o brincar. E ela deu essa sugestão. Então, vamos falar sobre o brincar heurístico e o brincar telúrico. Falei, Deus, o que será que vai aparecer? Eu falei, fui no Google, né, gente? Pra eu não passar de ignorante ali na hora. Porque eu falei, bom, vamos ver. Vamos ver se será que sou só eu que não sei o que é isso, né? Não, também Mas eu não desconfiava até na hora, sabe? Mas eu queria ver a definição correta da palavra e nada melhor agora do que aprender com você, ensinando pra gente o que o que são esses termos, né? O que diferencia o brincar heurístico do brincar telúrico. Vamos lá. Posso começar respondendo? Opa! Muito bem, gente. Boa noite. Eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu amo muito essas 2 meninas que estão aqui. Então é um prazer realmente estar com vocês e poder trazer alguma partezinha para contribuir aí para o trabalho de vocês, que eu já estou acompanhando há tempos e sou fã. Bom, o brincar heurístico, a palavra heurístico vem de heurístico e é a ideia de descoberta. Então é aquela ideia da surpresa. Então, por isso que eu digo, a gente vai falar de conceitos, nós vamos falar de nomenclaturas, mas com certeza vocês vão dizer, mas isso eu faço na minha escola.
E eu espero que vocês façam, tenham essa sensação e que eu possa dizer, olha, mas tem essas outras formas de fazer. Então, que vocês possam enriquecer as práticas de vocês com algumas coisas que eu venha trazer aqui durante a noite. Ótimo, certo? com certeza. Então, esse brincar heurístico, que é a ideia do descoberta. Então, o quanto mais a gente conseguir trazer esse encantamento para as nossas práticas, para as nossas propostas junto às crianças, desde os menorzinhos até os maiores. Então, a possibilidade da introdução da hora do conto, né? Então, aquele mistério que a gente faz. O suspense que você falou, olha, agora eu vou trazer uma caixa mágica. Então, todo esse mistério, todo esse imaginário, todo esse encantamento mesmo que a gente consegue trazer para a sala de aula nas pequenas ações, nas pequenas propostas, a gente pode enquadrar como heurístico, como esse prazer da descoberta. O heurístico ficou mais conhecido com a proposta do cesto de tesouros. O cesto de tesouros é um cesto mesmo, e normalmente é indicado que seja com materiais naturais. Hoje nós vamos falar muito da importância dos materiais naturais, né, que estão à nossa volta, sementes, conchas que a gente possa guardar, né, gravetos, enfim, objetos também que a criança goste no dia a dia, mas que normalmente ela não tem acesso. Por exemplo, que criança não gosta de arrancar seu óculos, Paula, quando chega perto de você? Vem, direto, né? Então. Eu tenho até um que é um pouco mais caro, porque a armação pode abrir as pernas, ele pode torcer. Exato. Porque eles vão direto desde ali, o bebezinho, né, já tem essa principalmente. sensação e essa necessidade de descobrir, essa curiosidade. Então, o cesto de tesouros, a proposta é que ele venha trazendo um recipiente, normalmente no formato de um cesto, e que a gente tenha ou esses objetos que fazem parte do cotidiano da criança, mas que a criança muitas vezes não tem acesso, como molho de chave, óculos, armação do óculos, coisas que façam barulho. A criança adora tampa de panela, potinho, né, com coisinhas dentro. A indicação que a gente tem na teoria é que para evitarmos brinquedos de plástico. O plástico ele já está inserido na vida da criança, aliás, na vida da sociedade como um todo, por muito já, né? Então, a gente já tem esse plástico no cotidiano, nos brinquedos, nos bonecos, nos carrinhos. Então, o interessante é que a gente possa trazer esses objetos que ela, de repente, não tenha tanto a manipulação constante, né? Apesar de ter a curiosidade ou já diretamente os objetos, o cesto montado com os objetos naturais, como eu disse, né? Então, conchas. Eu gosto muito de concha. Eu sou uma colecionadora, para não dizer que eu sou uma pequena acumuladora. Porque eu gosto de muitas coisas, então eu guardo muita coisa. Qual professora? Não é? Adoro eu tô um rolinho de papel a gente higiênico. bate o olho e já fala, esse aqui eu vou guardar, Sim. né? E tendo mais de 2 já é uma coleção, não é verdade? Então a gente já aumenta o processo. E eu gosto muito de conchas. Principalmente que tem que viajar para buscar concha, né? Então traz melhor ainda. lembranças, não é? Legal. Pinhas, a gente fala, tem muitos objetos que a gente fala, mas isso não pode. É como na escola falar da tesoura, né? Às vezes me perguntam, Suzy, mas pode tesoura? Deve. A criança, ela vai amassar, ela vai rasgar, ela vai puxar as tirinhas, ela vai fazer bolinha e ela também vai ter que aprender a lidar com a tesoura, né? Então, a gente educa não é tirar do universo da criança, é introduzir o objeto e fazer a mediação, né? Então, educar a criança a usar uma tesoura, do mesmo jeito que ela vai aprender a lidar, por exemplo, com um elemento da natureza sem colocá-lo na boca. Que fala, mas uma concha, lógico que a gente tem conchas e conchas também, né? E eu estou dando concha como exemplos, assim como as sementes, assim como pinhas. Então, são objetos que a gente pode trazer com determinada segurança, e a ideia é colocar o cesto, principalmente para os bebês, nesse momento da descoberta. Então, ele cabe muito bem na faixa etária de 0 a 3 anos. Eles ficam entre eles e eles vão descobrir mesmo. Então, bater, enfim, explorar o objeto da forma sensório-motora, como a faixa etária já está descobrindo o mundo, né, a partir de tudo. Então, são aqueles objetos que no nosso dia a dia são um pouco proibidos, né? Que causam assim, curiosidade. Né? Porque quando você não tem uma intenção,
o objeto fica proibido, mas dentro de um cesto dos tesouros, é isso? Isso, cesto dentro de do tesouros. cesto dos tesouros, ele vai ter uma mediação e uma outra função. E uma função. Exato. Então, por isso do Exato. brincar heurístico. O cesto, ele pode ser organizado também com outros formatos, tá? O ideal, na essência, é que ele seja com materiais mais naturais e que tenha essa possibilidade da exploração, como nós vimos, né? Da descoberta, da curiosidade, vive dessa curiosidade da criança. Mas você também pode fazer, por exemplo, só com objetos da mesma cor, por exemplo. Eu vou trabalhar só com objetos vermelhos. Então, eu posso trazer também objetos, né? Que tenham sons diferentes, que tenham texturas diferentes. Então, ele acaba sendo um trabalho muito interessante sensório-motor. Então, a ideia é que o heurístico tem a ver com a palavra descobertas. Descoberta. Então, tudo aquilo que provoca a descoberta, a curiosidade, entraria nessa linha do brincar heurístico. Isso. E aí a gente tem o telúrico. Isso. O telúrico é uma paixão na minha vida, porque eu tive muita oportunidade de brincar com isso na infância, com os elementos da natureza. Telúrico vem daí, né, dos elementos da natureza. Água, terra, enfim, a gente poder utilizar espaços naturais. E eu, na minha infância, tive muito essa oportunidade. Então, eu subi em árvore, fiz muito bolinho de terra, trabalhei muito em poças d'água, em latas com água. Enfim, a gente criava brincadeiras, nós criávamos espaços e tempos para o brincar. E esses espaços e tempos para o brincar, muitas vezes eles eram alocados a partir dos elementos da natureza. Eles já surgiam dali. Né? Eu falo da questão das conchas, dos elementos. Era uma paixão de infância. A gente tinha essa brincadeira de coletar ladrilhos, azulejos das construções e esconder na época a gente tinha muito, né? Os terrenos baldios. Hoje em dia a gente quase não tem terreno baldio, a gente não tem nem nada, né, livre na cidade. Então, o telúrico vem de elementos da natureza. E hoje a gente entende o quanto essa natureza precisa estar próxima dessa criança e o quanto essa criança deve estar realmente... Ela pertence também a essa natureza. Quanto isso é uma mão dupla, uma via de mão dupla mesmo. E isso, Suzy, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais distante das crianças, né? Por conta do nosso mundo nos apartamentos, né? Muito fechado nos apartamentos, sem quintal, sem terreno, sem praça. Com certeza. E com a tecnologia na sua mão. Sim. Então, os elementos da natureza estão um pouco distantes. E a escola traz isso, né? Devolve isso para a criança. Porque qual é a escola que não tem um espaço com areia, pegar ou com folha, brinquedo, ou com uma árvore, né? Com propostas. Então... E a ideia é que a gente faça isso mais ainda, né? Então, que a gente possa naturalizar mais ainda essas escolas. E a gente fala muito no tanque de areia. E eu me pergunto, vocês aí na escola de vocês têm um tanque de terra? Porque é uma coisa tão simples de se fazer, né? Sim. Por que a terra assusta? Já pararam para pensar? Que a terra muitas vezes é assustadora para a família, para os uniformes branquinhos. Bem que eu tinha, viu, Suzy, para você concretar. Pois é. Eu vou te responder, porque meu público não gostava. Então, é uma diferença, é uma necessidade até de mudança da mentalidade em geral, né? Familiar. Porque todo aquele espaço que eu gramei, eu precisei depois concretar, porque os uniformes iam... E eu entendo a postura de vocês. Por isso que a gente segue o público, né? Meu público, e é por isso que eu sempre digo que a gente... Muitas vezes a gente tem que educar a família antes ou ao mesmo tempo em que educa a criança. Porque os pais, eles precisam entender a importância disso na vida das crianças, não é? Tem um texto interessante, um depoimento, em que a pesquisadora destaca que a pergunta que surge entre as crianças... E que chama a atenção da pesquisadora mas aonde as crianças conseguiram terra para brincar? Então, isso chega a ser até assustador. Como é que algumas crianças não conseguem imaginar a possibilidade de fazer um bolinho de terra? Elas conseguem ter um bolinho de areia.
mas elas não conseguem ter um bolinho de terra. E não é a mesma coisa, não é, gente? Para quem brincou muito na infância e sabe, Ah, de a terra textura é tão diferente, gostoso. a cor é diferente, a consistência é diferente, né? Então, É verdade, é diferente. é verdade. É diferente. Então, a mesma coisa, falar, possibilitar, eu disse lá, né, das manipulações e tal, de como é importante isso. Trabalhar com massinha, trabalhar essa modelagem da areia, trabalhar essa modelagem da terra. Argila quente, argila fria. Então, tem propriedades distintas e atingem objetivos distintos. A gente fala toda essa parte de modelagem, né, nas artes plásticas e tal, são muito... eu acompanhei o trabalho de vocês do último podcast, gostei muito, estão de parabéns. E vocês falaram bastante disso também. É muito interessante para a criança hiperativa, para as crianças que têm problema de não conseguir o foco, né, de estar focada. Então, são atividades que exigem que essa criança esteja centrada naquele momento. Então, fica aí um desafio para os tanques de terra, né? Para que a gente possa trabalhar Gostei também da com os ideia. bolinhos de terra e outras coisas. Olha né? só, e hoje de manhã, numa reunião pedagógica que eu fazia parte, né, no meu trabalho na rede municipal, nós discutíamos exatamente que nós queríamos acabar com as formigas do tanque de areia porque eles estavam sujando de terra, né? Na verdade, é uma proteção para as crianças, mas também porque estava deixando Sim. a areia suja, né? terra, né? Sem pensar E nisso, tem né? isso. Esquecendo dessa... E temos isso mesmo. No proposta. espaço natural, a gente tem que tomar cuidado com os insetos. É uma Sim. questão. Agora, é a mesma coisa. A terra, a areia, ela tem tanque de areia, a areia tem que ser trocada de tempos em tempos. A gente Cuidada. tem profundidade da areia no tanque. Então, esses mesmos cuidados nós temos que ter também na terra, né? Então, você precisa ter a terra, mas você não precisa do formigueiro. Sim, certo? E aí, isso é importante. E, para além disso, quando eu falo do telúrico, a gente tem a água, por exemplo. E eu vou trazer até para dar exemplo. Como nós tínhamos muita resistência com o dia, brincar na água, brincar com água. Hoje eu vejo que a maioria das escolas já tem o dia molhado. Sim. E o que a gente fez? A gente avisa os pais levam uma roupinha, mandam uma roupinha diferente. Uma troca. Né? Assim, Isso. a troca, já sabe. Quem está resfriadinho não vai participar. Então, isso já está fazendo parte do hábitos da escola. A gente já trouxe isso para a rotina escolar. Sim. Por que não a terra também? Não é? É a mesma coisa que a tinta. Então a tinta suja. Se a gente for se preocupar com essa questão, a gente vai limitando muito esse corpo infantil. Né? As E experiências sensoriais, né? Isso. Muito. E as possibilidades do brincar, as possibilidades lúdicas. Nós durante, eu penso que, Suzy, nos nossos podcasts aqui, nós temos falado muito disso, né? Do que nós, enquanto adultos, truncamos, né, dentro da gente essas questões tão importantes para a educação infantil e para a educação como um todo, que são esses desafios de trazer para perto da gente, né, uma escuta mais atenciosa, como foi falado, esse olhar para as crianças, né, com as necessidades, com as deficiências que precisam, né, de se acalmar, da hiperatividade que foi falado. Então, do quanto, quando adultos, nós esquecemos disso, né? E eu acho que os podcasts, eles estão ricos desse conteúdo. E sabe, Fer, uma coisa que eu, ao longo do tempo, o brincar para mim sempre esteve presente na minha vida, né, de educadora, enfim. Mesmo enquanto professora de dança, né, a gente sempre trouxe muito essa coisa do brincar, do lúdico, de aprender dessa forma, que é a linguagem das crianças, nós sabemos, e nós temos que explorar as linguagens que elas têm, né? E é muito interessante porque quando a gente pensa nessa criança, a gente acaba projetando muitas vezes uma infância generalizada. E uma ideia, por exemplo, eu disse aqui, eu brinquei muito com os elementos da natureza. A gente fazia bacia com água, jogava na área da minha avó, jogava sabão, brincava de escorregar. Mas eu não posso dizer que todas as pessoas da minha geração tiveram essa oportunidade. Então, que aí nós entramos numa outra questão do brincar, que é o brincar intergeracional, né, entre gerações. Porque nós sempre tivemos o brincar intergeracional, mas nós sempre tivemos famílias e famílias. Infâncias e infâncias.
Então, crianças que puderam brincar, explorar os ambientes, explorar a natureza, explorar os espaços da casa livremente. Adultos que estavam ali, que apoiavam, que mediavam, que brincavam juntos ou não. Nós também tivemos sempre, quando a gente fala, brincar antigamente era Essa melhor, era uma das minhas né? questões aí, que eu vou chegar até lá. Eu queria começar, né? Dentro do roteirinho que eu preparei, eu pensei em fazer a seguinte pergunta. Brincar se aprende ou é inerente ao ser humano? A gente aprende. Aprende, deve ser ensinado. E eu digo, esse estímulo já começa antes do nascimento, né? Se a gente for falar de desenvolvimento humano, dentro da barriga da mãe nós já temos 3 fases de desenvolvimento. Na fase intrauterina, olha que coisa mais linda que é, né? Nós já temos 3 fases. Então, essa interação da mãe com a criança, quando a gente fala, contar uma história, colocar uma música para a barriga, né? Para o bebê, para a barriga. É importante? É importante. Quanto mais essas interações continuarem desde o nascimento, então, é o que nós temos na literatura como as brincadeiras cara a cara, que são essas brincadeiras de imitar voz, né? Do happening, do final feliz, né? Dramáticas. Então, por exemplo, você chega para a criança e ela fica esperando você fazer, dando risadinha, esperando você fazer de novo. Quando você canta com eles e fala, agora, 3, 2, 1. Se esconde atrás do pano, né? Faz o... E aí vocês já estão tocando em coisas mais importantes ainda, né? Porque se a gente for trazer Piaget, aí vocês já estão falando do conceito de objeto permanente. Sim. Que é essa história do objeto permanece mesmo quando eu não estou vendo o objeto. Né? Então, a gente já vai desenvolvendo com a criança todas as habilidades aí, o desenvolvimento são necessários para esse desenvolvimento psíquico, inclusive, né? Então, essas primeiras brincadeiras em que a gente muda o tom de voz, eu falo que o adulto precisa ficar meio bobinho às vezes, né? E faz vozinha, e dramatiza, e conversa. E é uma brincadeira de imitação. As primeiras brincadeiras que a gente vai desenvolver com essa criança são essas brincadeiras cara a cara, frente a frente, de imitação. Então, chega uma hora que a gente não sabe quem está imitando quem. Porque a criança faz a bru, você faz a bru, aí a brá, e você vai mudando. E muda a expressão facial, e muda o tom de voz, e muda o barulhinho. E ela dá risada. E aí você para e ela fica esperando. Então, isso já é um jogo. Isso já é uma brincadeira. Então, essas são as primeiras brincadeiras que a gente deve estimular. Esse é o aprendizado, então. E já está ali. Né? E já me responde a próxima pergunta, que seria em qual idade a criança começa a brincar? Desde a barriga da mãe. E não tem idade para acabar. Não tem idade para acabar também, já não, vou né? usar um autor para te dizer isso. Na fase adulta. O Huizinga. Né? Eu gosto muito do Huizinga, apesar de não ser... de ter outras teorias que me apoiam nas pesquisas e nos estudos... mas eu gosto muito do Huizinga porque ele fala desse brincar em todas as fases, principalmente na fase adulta. Quando ele fala dos jogos de azar. Né? Então, o idoso aprende brincando, sim. Ele vai aprender, de repente, a usar um instrumento tecnológico, ele vai se alfabetizar muitas vezes. Se essas metodologias forem mais lúdicas, mais interessante, porque o ser humano, segundo o Huizinga, é ludus. Né? Nós somos o homem, ele só para complementar o raciocínio, o homem ele fala do homo faber e do homo ludens. Então ele fala o homem é trabalho, mas o homem também é ludicidade, o homem é ser humano. Sim. Então nós precisamos ter essa ludicidade na nossa vida. Né? Essa possibilidade. É muito legal isso que você traz do idoso, né? Da gente brincar na fase adulta, né? Porque parece que nós ligamos o brincar somente às crianças, isso. Né? E realmente, enquanto você falava, eu me lembrei que nós, assim, na minha rua, no meu quarteirão, de domingo nós brincamos. Nós sempre brincamos. Por conta das crianças. E aí agora nós descobrimos um jogo de imagem e ação. Uhum. E tem uma senhora de 93 anos que nos acompanha. Beleza. E ela tá se deliciando na brincadeira. Olha, ela fala, que gostoso, eu não entendo nada disso. O que vocês estão fazendo? Mas ela morre de rir com as mímicas. Ela participa e ela dá até umas opiniões certeiras, né, Ninina? Ela fica me ouvindo lá.
Então, é muito legal isso, porque nós esquecemos, Nossa, né? mantém Que toda a brincar vivacidade. também é para adulto. Isso, que é esse brincar intergeracional, fica muito mais rico. Quando a gente coloca essa pessoa com mais idade junto às crianças, eu não falo diretamente avô, avó, mãe, não, porque a gente sabe que as famílias são constituídas de diferentes formas e as pessoas que estão próximas dessa criança, às vezes ocupam outros papéis ali na vida da criança, né? Mas essa importância dos idosos estarem com as crianças. Aliás, a gente tem programas em vários países, mesmo no Brasil, a gente tem programas que estão funcionando muito bem de visitas das crianças aos idosos nos ambientes específicos, né? Programas, por exemplo, de creche atrelada a ambientes que acolhem e moradia de idosos. Então, por quê? Porque um ambiente, uma faixa etária enriquece a outra, vamos dizer assim, né? Eles também ficam curiosos para ouvir as histórias que os avós, os idosos têm para contar, locais por onde eles passaram. Então, é uma interação muito importante, que muitas vezes os pais mesmo não estão tão próximos e com disponibilidade. Porque a faixa etária, vamos falar sério, né? Que ser pai, trabalhar, ser pai e mãe, né? Isso quando não é pai já, né? Já faz tudo já tem junto. que fazer E os trabalhar, dois papéis. e estar com os filhos, acompanhar toda essa vida e brincar com a criança, é uma faixa etária complicada. Sim. Que muitas vezes as pessoas mais idosas, por que às vezes a gente fala, gosto tanto da casa da avó, né? Quero ir para casa Porque do lá vô, dá para brincar mais, né? Porque, na verdade, eu fico pensando que não foi possível encaixar também na minha vida esse tempo. E eu nem queria também, viu? Para falar também, para ser bem sincera. Nunca fui bem boa desse negócio de brincar com filho. Então, embora pedagoga, que eu falo... Brincava com filhos dos outros. Eu brincava, dei aula e brincava com as crianças, mas com os meus eu nunca tive tempo. Tinha que chegar em casa, tinha coisa para fazer, né? Eu tinha louça para lavar, roupa para lavar. Não dava tempo de eu brincar com o filho. E é a realidade de muitas famílias. E a realidade de muitas famílias, exatamente. É isso que eu ia perguntar. E cabe aos pais ensinar o filho a brincar? É isso? A gente tem que ensinar o filho a brincar e a gente, tipo pai e mãe, tem que fazer isso? Eu digo assim, olha, não, a criança ela vai estar em processo lúdico, né? Se você permitir, você pensa no bebê, vamos lá, vamos voltar lá no bebê que a gente estava falando, mas não me deixe perder a tua pergunta. Antes mesmo desse cara, Carol, durante esse processo da fase de bebê, se ele está lá no berço e ele começa a pegar a perninha, e estica a perninha, e balbucia, e conversa, e começa a perceber que ele bate no berço e faz um barulhinho no brinquedo, que é a situação de ato, né, e resposta, o que eu faço e qual a consequência desse ato, não é? Então, essas coisas todas já são formas de brincar. Então, a criança começa brincando com o próprio corpo. Se você estiver interagindo com ela, né, da forma como eu disse, dessas possibilidades do escondeu, achou, né, que a gente está trabalhando lá com objeto permanente, entre outras coisas, com esse desenvolvimento das brincadeiras cara a cara, que ela vai percebendo o teu tom de voz, a diferença da sua expressão facial. Tudo isso ela está observando e ela está aprendendo. Aí o que acontece? Ela vai entrar num processo de começar a sentar, de ter outros brinquedos, e ela vai brincar sozinha. E aí isso vai depender, tem teóricos que vão dizer que não, o brincar livre é mais importante. Eu gosto de estudar de tudo um pouco, mas na teoria histórico-cultural a gente acredita muito na mediação e do outro, o papel do outro. Então, essa mediação, ela é feita também por esse outro. Então, seja o pai, seja quem cuida, seja a avó. Se você prepara um ambiente mais rico, com mais estímulos, ela vai brincar e ela vai continuar se desenvolvendo através desses brinquedos. Aí você me pergunta, a gente ensina a criança ou a criança, né, aprende? Eu digo, às vezes nós temos adultos que aprendem a brincar com as crianças. Sim, é verdade. Porque as crianças tiveram esse espaço, vamos dizer assim, para explorar. Sim. Foram para a escola desde pequenos, tiveram a presença do outro, né? Vygotsky coloca que o ser humano, o homem, né, na sua essência, o homem só é homem na presença de outros homens.
Ou seja, só nos humanizamos em contato com os outros. Por isso a importância do papel da escola, né? Desse espaço. Na pandemia a gente sentiu muito bem, né, na pele como foi isso. Os pais sentiram também, como essa criança em casa, sem os amiguinhos. Tanto que as crianças foram criando formas de brincar com outras crianças. Eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas nessa época com os alunos, e a gente faz uma observação do faz de conta, das crianças brincando de faz de conta, e elas, uma das minhas alunas pegou um lance muito interessante, um dado muito importante, que a criança colocou o celular e ela brincava, menininha lá na casa dela, e ela na casa dela, e elas brincando de boneca, né, e interagindo, certo? Então, a necessidade de estar com o outro. Sim, na pandemia, várias mães contavam isso, pelo menos assim, lá na escola. Ai, que dó, elas estão brincando pelo celular, uma por um lado, outra pelo outro, né? Então, várias coisas foram feitas dessa mesmo, forma, sim, né? Foi tudo muito difícil, né? Por isso daquela ânsia quando nós retornamos, de aquela necessidade de brincar, até nossa. De brincar e de ter contato. Junto. Sim, com certeza. E é bem legal isso que você falou, completando aí a questão da Paulinha, de que os adultos aprendem com as crianças, porque o universo escolar, ele é rico de brincadeiras, ou pelo menos ele deveria ser, né? Ele deve ser. E é muito legal quando nós, enquanto diretoras, né, nossos colegas diretores, podemos perceber a família perguntando assim: mas qual brincadeira é essa? Que ele quer que eu brinco, que ele quer que eu canto. O professor da educação física ensinou uma brincadeira que eu não sei. Como faz, tia Fer? Como faz? Então, é muito bacana isso, né? De aprender a brincar. Sim, é riquíssimo. Porque a criança é esse ser transformador, né? O Paulo Freire diria isso, né? Precisamos transformar a sociedade, é só assim. É o papel maior da educação, né? Então, quando a criança ela consegue aprender algo novo e levar isso para casa dela, né? Seja o brincar ou seja qualquer outra situação da vida, né? Vamos economizar água, vamos valorizar o período aqui que as discussões todas que estão acontecendo sobre a natureza, o impacto ambiental, os indígenas em meio a tudo isso. Então, todas essas questões, elas devem ser trazidas e problematizadas junto à educação infantil. Eu penso que, Suzy, mas a criança é pequena, ela entende, gente. Se você souber como fazer essa mediação, se você souber como instigar, né, e trazer recursos lúdicos, recursos didáticos, pedagógicos, para que essa discussão seja embasada, né, para que ela tenha lá conhecimentos e tem espaço para colocar ali o que o construtivismo chama de conhecimento prévio, né? O que ela sabe a respeito daquilo, a criança ela tem essa capacidade, sim. Ela vai só ampliar, só desenvolver. Muito legal. Nos nossos comentários aqui, né, enquanto nós esperávamos o horário, você comentou sobre o Quarteto da Felicidade. Conta para o pessoal aí o que é isso, como é que nós lidamos com isso, né? Que parte do brincar que nós encontramos o Quarteto da Felicidade? Na verdade, assim, quando a gente fala da importância do brincar, o brincar ele é importantíssimo para o desenvolvimento humano, como a gente já está falando aqui. E ele tem essa outra importância que a gente chama de Quarteto da Felicidade, é a ideia dos hormônios da felicidade, né? Que vocês têm colocado muito aqui nos últimos encontros de vocês. Eu ouvi vocês conversando a respeito. Então, nós possibilitamos que esses hormônios estejam sendo liberados. Porque você está feliz, você está brincando, você está prazer, né, gente? A ideia de jogo, do ludus, na verdade, vamos pegar do termo, né? Lúdico, ludus, ou ludrico, o ludo, dependendo da tradução, isso muda, mas a ideia é o quê? É o jogo e é o princípio do prazer. Então, quando você brinca, seja qual a faixa etária, qual tipo de brincadeira correspondente. Ela está maiorzinha, ela já vai entrar no faz de conta, né? Então, de 3. Piaget fala, a partir dos 2 anos, entramos na imaginação e o faz de conta passa a ser o jogo mais importante. A forma de brincar mais importante. O Vygotsky vai colocar isso aos 3 anos. Tá? De 3 a 6 anos, como o papel, o jogo de protagonizado, que é esse jogo de imaginação. Depois disso, vem os jogos
isso continua presente na vida da gente, como a gente viu até a fase adulta, né? Então vem jogos com regras que já podem ser trabalhados antes disso também com as crianças e tal. Então, independente de qual tipo, eu costumo chamar de família, da família do brincar que você esteja colocando ali com a criança, independente disso, é um exercício importante para ela, tanto de desenvolvimento quanto e desenvolvimento que a gente está falando é na concepção que a gente tem já, né? Na nossa realidade de educação infantil, que é a criança enquanto um ser biopsicossocial. Então, não é separado, né? Essas instâncias, esses domínios não se separam. Então, o brincar, ele atinge todos esses domínios, sim. É uma necessidade bio, é uma necessidade biopsico e ela tem toda essa possibilidade de desenvolvimento motor atrelado, né? Então, a ideia é você estar o quê? Possibilitando cada vez mais espaços para que essa criança possa ter liberdade para brincar. Repete a sua pergunta, que eu acho que eu fugi, Fer. Não, eu acho que você respondeu. Falar do quarteto da felicidade. Sim, isso. De liberar serotonina, de liberar dos hormônios. Quem seriam esses hormônios? Isso, que os hormônios da felicidade que nos trazem esse bem-estar. E aí eu vou já retomar a ideia do telúrico, né? Estar na natureza, envolvido pelos elementos da natureza, também vão trazer essa liberdade essa possibilidade de bem-estar, né? Então, essa relação com os hormônios da felicidade, o quarteto aí da felicidade. Olha que interessante. Então, brincar já é importante, já nos dá essa possibilidade de bem-estar. Brincar em meio à natureza, brincar com elementos da natureza, isso é muito mais importante ainda. É rico. E aí, Fer, você tocou num ponto que eu quero retomar também, que eu também considero importante. Você disse, cabe à escola. Muitas vezes as crianças estão em apartamentos, estão em espaços que não têm essa possibilidade. Ou às vezes até tem, mas não tem tempo, porque faz balé, faz judô, faz informática, não é? E eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo nada disso. Eu só penso que a gente tem que lembrar que a criança também tem que ter tempo para brincar, né? Isso tem que fazer parte, e que é a linguagem. Então, seja qual a atividade que ela esteja fazendo, seja na balé, seja no judô, também precisa saber, o profissional que está desempenhando isso também precisa saber trabalhar muito ludicamente, né? Mas, enfim, trazendo essa criança para esse espaço da escola, a responsabilidade maior acaba sendo ali da escola. E o que nós temos, que eu penso que é urgente, é trazer mais elementos da natureza para a nossa escola. Então, eu falei do tanque de terra, é uma possibilidade. Mas o cantinho da horta, que muitas escolas já vêm desenvolvendo, que a gente tem isso lá desde os princípios dos primeiros educadores lá da educação infantil, né, do Froebel, que já falava da importância da natureza, que já falava, o Dewey já falava da importância disso, da criança estar... Maria Montessori falava também, né, mostrava formas. Então, é fundamental que as escolas, eu vou usar a expressão naturalizar-se, tá? Mas não no sentido daquilo que já está naturalizado, mas no sentido de natureza mesmo. Que a gente possa trazer, Suzy, mas eu estou com a minha escola hoje toda cimentada. Faça um jardim na parede, por exemplo. Faça uma horta vertical. Né? Lá na escola nós fizemos um pallet. Isso. Com vasinhos, com temperinho, florzinha. Ele deu outra cara para a escola. Fica lindo, né? Fica lindo. E eles adoram ir lá e regar. Então, nós já montando uma horta lá também. É bem legal. Eles são a possibilidade deles acompanharem e até entenderem esse processo cíclico da natureza, de desenvolvimento. Então, jardins sensoriais, que a gente trabalha com diferentes cascalhos, pedregulhos. Então, isso também é elemento da natureza, né? A gente pensa, às vezes, natureza, a gente pensa só no verde, né? E não é o que eu disse sobre a água, né? O Piorsky, que é o autor Gandhi Piorsky, que fala sobre o brincar telúrico, ele fala o livro Chão de Terra, né? E Chão de Terra, agora eu não vou afirmar o nome, mas enfim, ele traz uma nova proposta agora voltada para a água.
Me lembrei disso por conta do que nós falamos do dia molhado, do dia na água. Isso. Então, muitas vezes essa água, ela se limita a esse dia. E os pais já aceitaram isso, não é? Mas a escola também pode trazer, por exemplo, cascatas. Não precisa ser um grande investimento. O barulho da água, isso é, né, pra gente é calmante. Pra gente isso já é delicioso. Eu, pelo menos, adoro barulho de água, né? Então, pequenos lagos, pequenas cascatinhas, que a criança tenha, sabe, aquele barulhinho ao fundo. Todas essas atividades que a gente possa desenvolver e que traga não só a ação sobre a água, mas o estar próximo à água também, percebe? Então, não é só estar em ação com os elementos da natureza, mas é estar envolvida pelos elementos da natureza. Eu estou entendendo aqui, né, nessa nossa conversa, que a gente tem que tentar apresentar o máximo de experiências para as crianças, é isso? Com certeza. Porque hoje fica muito difícil. De repente, a gente tem criança aí de 4, 5 anos que nunca relou numa pinha. Sim, né? Então, sim. eu estou entendendo que a gente tem que trazer e isso acaba sendo, de certa forma, uma função da escola. Porque, né, no cotidiano as famílias não estão conseguindo mais fazer isso. E também, às vezes, se você não tem um espaço direcionado na escola, você pode preparar ali uma aula passeio, sair com a turma, ir para o bosque. Isso, nós temos espaço, lá nós temos... fazer exploração. Perfeito. Enfim, tem diversas maneiras de fazer isso. Nós temos na cidade, a gente tem espaços bons públicos para isso. isso, né? Em que a gente pode levar a criança para visitar uma cachoeira com segurança, né? Com ambiente tranquilo. Então, é possível. E mesmo que não seja por visita, passeio, né? Por saindo da escola, que às vezes é mais complicado, nem todo município às vezes tem a possibilidade. Então, trazendo esses pequenos nichos, vamos dizer assim, da natureza para perto da criança. Né? Entendi. Mais uma dúvida, assim. Queria entender por que a criança brinca? Por que ela precisa brincar? Porque, na verdade, eu acho que mais do que só o porquê dela brincar, é a necessidade que ela tem de brincar. E é biopsicossocial. Olha lá que a gente começou a falar, né? É uma necessidade, sim, porque brincando a criança aprende a conhecer seu próprio corpo. Então, essas primeiras brincadeiras que a gente falou no berço, desenvolvendo. Ai, é tão lindo ver bebê. Eu adoro bebê, né? Eu sou suspeita. Mas você percebeu o bebê quando ele descobre a mão, Sim. né? Aquele olhar de... Olha lá a descoberta, o encantamento, e fica horas, e chupa a mão, e volta, e olha para a mão, e abre a mão, e fecha a mão. Então, a mão passou a ser um brinquedo. Aí descobre o pezinho, e super flexíveis, né? E é pena que a gente perde essa flexibilidade ao longo da vida. Não é? De coluna, principalmente. Enfim, e põe o pezinho na boca, e chupa o pezinho, e estica e dobra. Então, tudo isso para ele já é o quê? Uma necessidade biopsicossocial. E já é uma brincadeira e já é uma forma de desenvolvimento. Então, ele brinca no primeiro momento para se conhecer, para conhecer esse corpo. Ele brinca para conhecer o outro, os outros. Ele brinca para conhecer o espaço que está à sua volta. Então, esses brinquedos é importante. Por que é importante? Ele precisa descobrir. Bateu o pezinho ali, tocou a musiquinha. Se você tiver uma riqueza, uma diversidade de materiais, e isso não... Quando eu falo riqueza e diversidade de materiais, eu não estou falando em valor econômico, em brinquedos caros. Eu estou falando em coisas, por exemplo, que você pode até improvisar, né? Sim. Que tenham barulhinhos, que acendam luzinhas, que estimulem... sensório-motora, uma estimulação sensório-motora dessa criança, e que isso pode estar, por exemplo, na altura da mão, do berço, na altura dos pezinhos. Então, ele chuta com os pezinhos e produz som, produz alguma coisa que pisca, não é? Então, ele está brincando também para descobrir esse universo, para descobrir a lógica desse universo que está ali, que é o que a gente chama de entorno. Né? Então, o que é esse entorno? Que lógica esse entorno tem? Para que existem esses objetos? E é muito legal a gente falar. Eu gosto de falar sem trazer diretamente para um teórico específico, porque nenhum estudioso discorda da importância do brincar para a criança, por todos esses fatores que eu estou dizendo. E
quando a criança ela tem essa disponibilidade, a gente consegue fazer esses espaços mais ricos, como eu disse, ricos em estímulos, não é? Ela consegue ir além. Então, por exemplo, ela cansou de brincar com a mãozinha, você colocou um suportezinho, ou amarrou alguma coisinha lá que tenha barulhinho na altura dos pés, ela vai descobrir e vai movimentar as pernas. Então, é um outro estímulo que você está dando. Aí ela começou, mas ela está deitada, ela não tem outras possibilidades. Mas aí ela já está sentando. Mudou totalmente a relação dela com o espaço. A partir do momento que ela senta, a relação, o campo de visão dessa criança se amplia e os estímulos nesse ambiente também devem estar sendo ampliados. E aí ela vai, né, mesmo que a gente tenha que criar aqueles apoios, alguma forma para que ela consiga ficar sentadinha, que às vezes ainda a cabeça, você sabe, é mais pesada, então às vezes tomba, perde ainda não tem essa postura, ainda não consegue ter esse controle, né, do corpo para ficar sentado, mas isso a gente vai mediando também. E aí ela vai brincando com os outros objetos, e aí a gente já vai estimulando o engatinhar e colocando objetos mais distantes. Então isso faz com que ela tente se deslocar para chegar nesses brinquedos mais distantes. Então vejam que aquilo que começou com uma autodescoberta, vamos dizer assim, né, ao brincar é importante porque a criança está aprendendo com o próprio corpo. Isso passa para o espaço, isso passa para o outro, isso passa para os objetos que estão no cotidiano. E aí eu ia dizendo dessa comparação da fase da imaginação, do Piaget para 2 anos, do Vygotsky para 3, independente disso, e outros autores, Vallon, por exemplo, Pierre Vayer, mostram para a gente o que essa criança, ela vai, primeiramente, ela vai utilizar, vou emprestar sua caneta aqui, simbólica, eu só preciso do concreto. Essa criança, ela vai descobrir para que serve a caneta, porque ela está num processo de imitação. Vygotsky fala que a criança pequena aprende por imitação. Sim. Então, ela vê que você está escrevendo e ela vai tentar escrever, né? Porque ela está num processo de imitação. Então, ela vai tentar descobrir esse real significado do objeto. Mas, quando ela entra nessa fase da imaginação, quando ela entra nessa possibilidade de criar novas coisas, ela já vai deixar, para além disso, a caneta vai ser um avião, a caneta vai ser serve exatamente infinitas funções desse novo objeto. Sim. Então ela vai tentar descobrir a real função do objeto na sociedade, mas a imaginação permite com que esse objeto se transforme no que ela quiser. Sim. Isso é tão gostoso, né? Riquíssimo, riquíssimo. E isso vem nos dar um apoio para entendermos que na pedagogia histórico-cultural, que é a que você vem falando, na psicologia, a mediação se faz necessária, porque não adianta nada você só dizer tô brincando e jogar os baldinhos na areia ou esparramar os encaixes. São teorias diferentes. Sem ter uma interação, sem ter um significado para explorar o que a sua criança está aprendendo com aquilo. Né? Eu não vou dizer com isso que essa é a verdade única, certo, gente? Porque vai depender da teoria. Sim. Se você pegar dentro da proposta montessoriana, por exemplo, hands off, né? Então, mãos para trás, a criança, se ela solicitar, a gente entra em ação. Eu ia te perguntar isso, certo? Né? Então, qual que é o limite do professor na intervenção que ele tem que fazer? Isso vai depender da teoria que você segue. Por isso que eu digo, gente, o brincar, para ele ser realmente levado a sério, ele tem que estar na proposta pedagógica da escola. Sim. É lá que começa isso. Não é assim, hoje eu vou fazer uma brincadeira diferente, olha, eu descobri uma coisa, a professora Suzy ensinou uma coisa nova, olha, eu vi com... Tudo bem, isso entra, a gente vai encaixando. Mas o espaço vem no quê? No planejamento. Sim. Então, é lá no currículo da escola, é lá na proposta escolar que você... o quanto essa escola vai mostrar, através dos seus documentos, vamos dizer assim, o quanto ela respeita ou não esse brincar, o quanto ele é ou não valorizado. Porque na legislação a gente já tem tudo que a gente precisa, certo? A gente tem a importância do brincar e a necessidade e o respaldo legal, ótimo, porque em muitos países a gente não tem. Então, no Brasil a gente tem a Constituição, desde a Constituição a gente já tem brechas para isso. Nós temos a LDB, nós temos o ECA, nós temos a BNCC, que traz isso de uma forma, né, na educação infantil bem alinhavado também. Então, os PCNs, os RCNs,
a gente sempre consegue o respaldo da importância do brincar, certo? Agora, nós precisamos tirar isso tudo do papel, inclusive dos currículos escolares, dos planejamentos escolares e trazer isso para a ação da escola mesmo, dos professores. Muito legal. E aí você também falava com a gente aqui, né? E para que nós possamos dividir com as pessoas que estão assistindo sobre a biofilia. Biofilia. Conta pra gente o que é isso. Então, é esse amor à questão do natural, da natureza, tá? Essa aproximação. É um conceito que a gente vem, na verdade, a gente traz para a educação, mas ele vem da arquitetura. E aí eu penso, por que eu falei lá da importância de naturalizar as escolas? Porque isso já vem a partir do projeto pedagógico, como eu disse lá para vocês, e também do projeto arquitetônico da escola, tá certo? Porque quando você traz elementos como... Primeiro, quando a gente pensa em natural e pensa em arquitetura, a primeira coisa, que material que vem à sua cabeça? Quando você fala, eu preciso trazer um material mais natural para a minha escola. Qual é o primeiro material que você pensa? Árvore, grama, madeira. Se a gente pensar na arquitetura em si, na construção arquitetônica, madeira. Trazer mais madeira. Mas a gente tem também o quê? Pedras, a gente tem bambus, né, que tem esse efeito muito interessante, que hoje está sendo muito utilizado. E quando eu falo hoje, já não é de hoje, viu, gente? É que eu estou trazendo para o contexto da conversa. Mas escolas que estão refazendo seus espaços para tornar esses espaços, como eu falei lá do jardim sensorial, por exemplo, com pedregulhos, com lascas, com... Do mesmo jeito que a gente fala, mas eu trabalho com plástico bolha, com a lixa, para trabalhar texturas. Ótimo, continue trabalhando. Nada é perdido, não é? A gente está dizendo de outros caminhos para trazer essa natureza e esse convívio da criança com a natureza, essa aproximação. E como a escola pode fazer isso, né? Sem grandes investimentos, às vezes, porque são questões que não são tão profundas. Sim, sabe? São coisas possíveis de se fazer e com baixo investimento, realmente. Pedras, por exemplo, a gente tem diferentes cores de pedras, diferentes texturas de pedras. Então, nas paredes, nos cantos, os pedaços no chão, né? Espaços diferenciados para ele andar, para ele caminhar. Sim. Então, é uma forma de trazer esse conceito da biofilia, que é essa aproximação, essa paixão pelo natural, pela natureza. Então, basicamente, juntar o natural com o arquitetônico. Sim, vem da proposta. Para que ele venha proporcionar esse espaço de brincar enriquecido. Isso. E trazer essa biofilia para a escola é também pensar nesses espaços escolares, como é que eles estão construídos. Eu falei aqui do excesso de plástico na vida das crianças, não é? Sim. Eu vou voltar na questão do telúrico, até porque eu quero falar da temática indígena, né? Porque nós pode trazer. Estamos numa semana importante, né? Que precisa de orientação para esse trabalho. E o que você pode falar para a gente? Sim, eu vou trazer porque as crianças, não só as indígenas, mas as crianças quilombolas, as crianças que vivem em periferia, elas utilizam muito mais esse corpo e utilizam muito mais esses elementos da natureza quando o ser humano permite, não é? Porque a gente pensar nos indígenas, por exemplo, muitos já não estão tendo espaço nem para plantar, né? Mas, enfim, eu quero falar disso, e eu quero falar disso para além da semana indígena, porque, se vocês sabem, eu já vou aproveitar para fazer algumas correções, porque então, essa semana eu fiquei muito entristecida com algumas coisas que a gente acaba vendo vários materiais, né, no Instagram, sugestões. E aí a gente fala, meu Deus, o professor tem tanta boa intenção, né? Os professores desesperados para conseguir atividades. E as pessoas, assim, propondo apostilinhas por R$10 com atividades para trabalhar o Dia do Índio, né? Então, vamos começar do princípio. Não existe mais Dia do Índio, por favor. Isso é um termo muito pejorativo. Procurem trazer realmente estudos sobre os nossos povos indígenas, não é? Nós temos mais de 300 povos indígenas.
com as suas próprias características, com culturas diferentes, com grafismos diferentes, com cores de grafismos diferentes, com representações diferentes nos seus rituais, nos seus cantos, enfim. Evitem termos e ideias e materiais que tragam esses ranços, que tragam essas ideias equivocadas. Então, não é índio, é indígena, não é povo indígena, são os povos originários. O Brasil não foi descoberto, os povos originários já estavam aqui, não é? Então, essas coisas mínimas que a gente precisa ter, por exemplo, não é tribo, né? Porque tribo é um conceito pequeno. A gente tem aqui na cidade, no espaço da cidade, a gente tem tribos. Temos tribos, né? Nós temos, na psicologia, a psicologia também fala de guetos, para localizar essa situação das tribos. Mas isso é muito pequeno, né? Então, quando a gente fala nos povos indígenas, nós estamos falando em nações. Nós estamos falando em etnias. Então, é muito pequeno falar em tribo, né? Cuidado também, eu tenho visto, aí já estou aproveitando, que às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente acaba, né? Então, os 2 esquinhos, aquela peninha, aquele modelo norte-americano, e a própria ideia de tenda indígena, né, lá do norte-americano. Então, nós temos várias habitações indígenas que mudam de nome, que mudam de formato, de acordo com os povos indígenas. Hoje nós não temos mais o dia, nós temos a semana indígena, nós temos o mês indígena, abril indígena. E assim como a temática afro-brasileira e africana não são pontuais, são temáticas que devem ser trabalhadas ao longo do ano. Sim. Nós enfatizamos o mês de abril, enfatizamos o mês de novembro para a consciência negra como formas não comemorativas, mas como formas de resistência, como formas de intensificar esse período para essas resistências. Mas são temas que devem ser discutidos e trabalhados o ano todo e que devem estar contidos lá no programa da escola, lá no programa do professor, né, para que isso aconteça naturalmente ao longo do trajeto da criança na escola, né, e que realmente a gente tenha essa educação inclusiva. E ela é inclusiva de diversas formas, né? Vocês falaram aqui das deficiências, falaram de dificuldades de aprendizagem, falaram de várias questões importantes. E eu penso, quando a gente entende que a sociedade é diversa, sim, e que ninguém é igual a ninguém tem a mesma digital de ninguém, a gente não precisava falar em inclusão, não é? Se nós tivéssemos essa compreensão de sociedade, nós não precisaríamos falar de inclusão, né? E aí precisaríamos só estar atentos a esse respeito a todas essas diferentes culturas e diferentes pessoas. Sim, sim. Essa é a minha forma de trazer a questão da temática indígena atrelada ao brincar telúrico, porque as crianças... É isso que eu ia falar para você. Você tem uma sugestão de como a gente pode trabalhar isso na prática? Sim, eu tenho dado várias formações esse mês, porque... Naturalmente, esse mês aumenta. Sim. Mas isso está, gente, procurem. Mas é porque isso está um pouco arraigado também, demais, né, na sim. nossa Mas nós temos, olha, materiais disponíveis na internet com qualidade. Como que eu sei se esse material realmente é bom? Como é que eu sei se realmente eu posso usar? Veja quem está disponibilizando. São os indígenas. A primeira fonte que vocês devem procurar são os indígenas. Assim como na temática negra, nós temos os procurados representantes. Quem são essas pessoas que nós temos que apresentar para as crianças como representatividade negra, certo? Nós temos os indígenas. Por muito tempo, esses indígenas ficaram afastados, mas hoje nós temos um avanço muito grande. Nós temos um ministério indígena, nós temos uma ministra, que é a Sônia Guajajara. Nós temos várias etnias se posicionando. Nós temos aqui em Araraquara a Feira Indígena, que é uma feira que foi incorporada pelo município, em que a última edição da feira a gente teve a presença de, não vou me lembrar mais porque eu sou péssima com números, mas com certeza mais de 12 etnias. Então, é um respeito. E quando a criança se depara com aquilo, né, e vê que o artesanato de um é diferente do outro, que o grafismo de um, a cor é diferente do outro, sim, e por aí vai, então ali a gente trabalha realmente com segurança para poder falar e sobre a questão indígena, sim, não é? Porque nada melhor do que ele mesmo, do que os indígenas. Convide os indígenas para virem para as escolas. A gente tem aqui perto de Bauru
aldeias ali com etnias diferentes, professores disponíveis, eles recebem, eles fazem formação com professores e alunos. Então, é a nossa fonte mais segura. Mas além disso, além de trazer, né, de fazer toda essa proposta diferenciada que você está nos ensinando, né? Nós também podemos fazer as brincadeiras ditas indígenas, né, consideradas indígenas, que possamos propor com as crianças. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um curso no Sesc com um indígena e ele ensinou uma música que provavelmente eu já mudei um pouco do conteúdo dela por não guardar o ritmo, né? Mas a essência era do susto que ele dava. E as crianças adoram quando canta essa música. Então, trazer algumas dessas culturas que nós temos várias brincadeiras. Né? Assim como nós temos várias brincadeiras africanas do continente. Então, em África, né, continente africano, nós temos diferentes países. Então, nós temos diferentes heranças. Por isso que a gente fala da cultura afro-brasileira, que são esses povos todos que trouxeram todas. E nós vamos misturando e vamos dando também um jeitinho brasileiro. Sim. Né? Então tem, por exemplo, eu dei no curso essa semana o manga, que é a ideia da cobra, né? Que é uma brincadeira africana. E a gente tem, ela é basicamente... A gente tem a brincadeira da serpente. Sim. Só que o ritmo não tem a brincadeira, a forma de brincar é outra, mas a ideia da cobra, né, e das pessoas que vão se juntando para formar o corpinho da cobra é basicamente a mesma. Mas o que nós temos de diferente? Dar o direito, dar a autoria, sabe? Por exemplo, peteca. Peteca é um instrumento super tranquilo. Peteca é um brinquedo indígena. Sim. Só que a gente não vai falar, peteca é indígena, ponto. Dentro de cada etnia, a peteca é construída de uma forma... como ela é uma brincadeira sazonal, que eu queria também trazer esse conceito de sazonal, aproveitar. O que é sazonal? Brincadeira sazonal são as brincadeiras que vão acontecer de acordo com a estação do ano. Então, por exemplo, você consegue soltar pipa numa época que não tenha vento? Não. Você precisa do vento. Sim. Então, as construções dos brinquedos, seja indígenas ou seja dos quilombolas, etc., elas são construídas também a partir dos elementos da natureza que estão ali, onde aquele povo indígena está colocado, onde aquela etnia está alocada, certo? Então, o nome vai mudar de acordo com a etnia, o nome peteca, né? Então, a gente tem mangá, a gente tem outros nomes para isso. A construção é feita com material diferente. Então, folha de bananeira numa região, tem penas em outra região. Nem toda peteca tem penas. Olha. Já é um princípio. Complexo já isso, é uma gente. coisa que a gente já quebra. Como assim? Porque a concepção de isso peteca demanda que a gente um estudo. Vou precisar fazer um curso só Não é? Concepção o curso de que peteca. você está dando ultimamente, né? Concepção de peteca, na nossa concepção. Sim. Que a gente traz, porque são aquelas petecas que a gente comprava nos parquinhos, que a gente tinha na infância, peteca, com peninhas. A gente até tem também nas etnias indígenas, mas a gente tem às vezes com pena de galinha de Angola, de galinha. É verdade, né? Depende de cada região, é isso, né? Material que está ali, sazonal, ou seja, naquela época disponível, certo? E também regional, telúrico. O que está na natureza, o que está nesse entorno natural. Sim. E aí a gente tem as brincadeiras. Eu gosto muito de frisar que o que eu penso, que eu observo em comum das brincadeiras que eu ando pesquisando aí, tanto dos povos africanos quanto dos indígenas, é que eles trabalham muito com a questão da psicomotricidade do corpo, do movimento. Então, são brincadeiras de pega-pega, são brincadeiras de corrida, são brincadeiras na água, né? Com ritmo. Marcação. São brincadeiras que... O pescar é uma brincadeira, você percebe? Na nossa língua portuguesa, o termo já é complicado, né? Jogar, brincar. Porque a gente tem várias palavras, recrear, cantar, dançar. Se você pega esses termos, por exemplo, jouer.
francês. É tudo isso junto. Você pega to play incorpora. Nós temos muitos termos. Então muitos fica verbos, muitos, né? E é difícil representando a mesma coisa. E aí a gente pensa, mas então a criança não, ela está correndo, ela não está brincando. Não sei. Então, o que eles trazem em comum são essas brincadeiras. Então, tem muita brincadeira de pega-pega, como eu disse, que envolvam o natural, o pescar, o estar na água, o espirrar água no outro. Tem lá o jogo do marimbondo, que é uma brincadeira de pega-pega também, que eles fazem com areia, com terra. Então, são... Né? E estão disponíveis? Estão, viu, gente? Eu não estou tirando da minha cabeça, não estou tirando nada. Essas coisas estão disponíveis. É só a gente pesquisar, sempre atentando para quê? Tem pesquisadores que já fizeram esses levantamentos e essas coisas já estão disponíveis na internet. Tem os próprios indígenas que, a cada ano, estão se fortalecendo mais e trazendo mais essa, vamos dizer assim, mostrando a sua cara, literalmente, mostrando a sua etnia, né? E trazendo, olha, vocês querem aprender? Eu estou ensinando. Mas o professor precisa se dispor a aprender pelos caminhos corretos. Porque eu fico morrendo de dó quando eu vejo o professor pagando por apostilinhas no Instagram com atividades... Para vir o desenho do índio com arco e flecha e a peninha na cabeça. Totalmente estereotipado. Ó, aqui a gente tem um recadinho da Ana Sgarbi falando que é perfeito entrar nesse assunto dos povos indígenas. Quem sabe assim não temos tantas escolas pintando as crianças de maneira super estereotipada. Exato, realmente. E eu penso que, completando, né, a fala da Ana, que está de espectador aí, nós precisamos... É por isso que a gente faz formação, né, pessoal? É por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. É por isso que nós estamos aqui discutindo um tema que parece bobo, né? Vamos dizer assim, uma brincar. data, mas quem não sabe e o brincar, né? Quem não sabe brincar? Quem não sabe comemorar o dia do índio, né? Que você falou que não se usa mais. Que não se usa mais, mas que está intrínseco à fala da escola. Porque nós precisamos de formação, né? Sabe, Fer, essa coisa do termo, todo lugar que eu passo, já há muitos anos eu venho reforçando isso. De termos mesmo. Em qualquer temática que a gente for trabalhar, vamos pegar na educação especial, por exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é bem forte, bem claro. Se a gente pegar nos livros bem antigos, você vai encontrar termos como débil débil mental. Não era assim? Para os dias de hoje é chocante. Chocante, mas isso era comum. Até há pouco tempo, portador de necessidade especial. Até nós chegarmos na discussão, olha, não, pessoa deficiente. Tá? Então, não é só um termo, não é só uma palavra. Às vezes ainda falo portador, porque ficou muito... Escapa, né? Porque atualiza, né? Mas a pessoa, formação. a pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa deficiente. Sim, então, por que eu estou dando isso como exemplo? É a mesma coisa a ideia do índio. Mas por que eu não posso falar índio? Eles falam entre eles. Eles podem falar entre eles. Quando nós nos referimos aos povos indígenas dessa forma, nós estamos trazendo um termo que não é só um termo, mas é toda uma concepção, uma forma de olhar para tudo que aconteceu com eles ao longo da vida. Então, por que a educação especial briga para que a gente tenha, olha, não, é pessoa, porque o que nos importa é a pessoa, não é a deficiência. Então, quando a gente fala do portar, isso tem um peso para ela. A deficiência é maior do que ela, percebe? Ela ganha uma amplitude, né? E não, é a pessoa. Sim. Então, olha a importância dos termos. Quando a gente muda um termo, seja em qual área for, no brincar também isso acontece, não é só um termo, é uma forma de conceber. É um conceito, na verdade. Eu diria que é uma concepção de mundo. Entendi. É uma concepção, sabe? É um jeito de olhar mesmo, um jeito de entender a pessoa, o brincar, o indígena. Né? Então, é a visão do mundo, visão né? de mundo, concepção. Como você vê o mundo, exatamente. Bom, a gente falou bastante, não dá nem para perceber. Eu preciso falar mais uma coisinha. Vamos lá. Vou pegar um gancho da Fer, que a gente falou da biofilia, e a gente está falando dessas questões de diferença, diversidade, paramos até em deficiência, e nós temos o transtorno de déficit de natureza, que é uma coisa que a gente não se lembra, tá? O que é isso?
é um transtorno, sim. A criança que não tem essa aproximação, não tem essa liberdade corpórea em meio à natureza, esses contatos, como a gente está falando aqui, isso pode trazer prejuízos à sua saúde. Então, é um termo, né, que vem para nos alertar. Olha, é um transtorno, é um déficit, tá certo? De natureza. A criança realmente precisa estar se vendo como parte dessa natureza, né? Está realmente sendo colocada em meio a esses elementos. É de se ver como parte ou é de estar também atuando? As duas coisas. As duas coisas. Estar na natureza, agir na natureza. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, por vezes ela precisa estar mais no sol. Sim. E no mundo dos apartamentos, né, do não ter quintal para brincar, às vezes a pessoa não desenvolve essa habilidade da visão. Então, isso é um transtorno de déficit da natureza? O transtorno do déficit de natureza, eu não vou atrelar as deficiências, tá? Eu estou dizendo que ele por si só é um transtorno. Se você fica afastado do sol, você tem falta de vitamina D. Isso independente de você ter uma deficiência ou não. Todos nós sentimos isso na pandemia. E eu precisava fugir de final de semana, literalmente a gente fugia procurando um verdinho, um pôr do sol, porque a gente precisava sair das quatro paredes. Então, essa é uma missão da escola. Quintal desemparedar as crianças. Olha, né? Essa é uma missão fortíssima da escola. A gente precisa sair das salas de aula, a gente tem que abrir essas perspectivas. Não é? E aí, por quê? Porque a criança precisa do banho do sol, a educação infantil já faz isso com os bebês. Mas não é só isso. Então, quando você possibilita... E aí, eu fiz assim, quando você falou da visão, porque eu falei, ela vai tatear. A primeira coisa que me veio à mente, né? Então, quando você cria um jardim, um pequeno jardim, você não está criando só flores ali e mexendo na terra. Não, você tem joaninha, você tem a formiguinha, você tem, sei lá, os bichinhos que estão ali, né? Então, tudo isso, a criança tem também ter essa consciência. Sim. É isso. Muito bom. Estamos aí caminhando para o final. Eu quero agradecer a Suzy pela riqueza de informações que ela trouxe para a gente. Ai, foi um prazer. Nossa, foi muita coisa. Tem até que dar uma parada agora para dar uma processada em tudo isso. Organizar na nossa mente. E ao mesmo tempo que você falava, me fluíam ideias de trabalho, ideias novas, coisas novas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia e colocando em prática. Então, assim, que rico, que encontro maravilhoso, que aula maravilhosa sobre a prática, que discussão enriquecedora aí, principalmente para os educadores. Espero que a gente consiga levar isso adiante, que muitas pessoas assistam, que elas possam estar refletindo e agregando no trabalho e na prática do dia a dia, na prática docente. E aí, Fê, para você? As considerações finais foi, Suzy, muito obrigada, né? Riquíssimo. Mas também o fato de temos que parar e repensar tudo o que a gente já sabe. Né? Isso. Reorganizar, né, também faz parte do brincar correto, do brincar mediando. Então, para mim, serviu, além dessa questão da organização agora, organizar tudo isso para tentar colocar na escola todo esse conteúdo, mas de parar, porque parece uma brincadeira, né? Achamos que já sabemos tudo. E às vezes a gente esquece de coisas essenciais. E às vezes até sabe, e a gente tem mas você às vezes não tem... eu gosto muito de frisar isso, sabe? O docente, o professor, ele sabe muito. Ele realmente é protagonista, né, nesse processo. Só que às vezes a gente esquece de que a gente é capaz de criar. Nós somos... O Vygotsky fala da capacidade reprodutora e criadora, né? Minha pesquisa de pós-doc foi em cima disso, da capacidade criadora do professor. O professor tem muita capacidade para criar. Só que nós mesmos, ao longo da vida escolar, não tivemos, então, às vezes, oportunidades para colocar isso em prática.
E se, Mas pela gente, se você não treinar isso, você vai mesmo. solidificando, vai ficando rígido, né? Sim. Você vai perdendo a capacidade de criar. Então, isso é um treino, inclusive. É um desenvolvimento, eu diria. Eu não sou a favor da palavra treino. Não, pensa assim, eu tô behaviorismo. no sentido de que a gente precisa fazer mais Por em vezes. exercício. Por em exercício. Porque Pra mim senão ele vai perdendo, né? Como o músculo que precisa ser fortalecido. É verdade. A criatividade é nesse sentido que É desenvolvida. eu penso, é Ela é desenvolvida. desenvolvida. Não adianta você ser criativo e não agir. Tem que fazer isso. Educa Podcast. Um oferecimento Bauru na Brasa, o melhor Bauru da cidade. Avenida 15 de Novembro, 183 Centro. Teleentregas 994209779. A EPAR, a Associação das Escolas Particulares de Araraquara.